RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bem, Rio Grande Movimento, bom dia! Está no ar para 27 cidades pela NET, no canal 524. Ou 24 também, mas o 524 é aquele com qualidade, né? Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Alô, Rio Grande do Sul. Alô, Bagé. Alô, Santa Maria. Alô, Santa Cruz. Passo Fundo. Alô, Pelotas, Rio Grande. Alô, Caxias do Sul. Bento Gonçalves. Alô, Capital. Bom dia, capital dos gaúchos. Nossa querida Porto Alegre. Canoas. Esteio Sapucaia. São Leopoldo, Novo Hamburgo. Estância Velha. Campo Bom. Sapiranga. Todos aí pegando pela NET. Mas você quer nos indicar? Aí, ó. Diga para as pessoas clicar para a gente aqui no facebook.com/RDC TV Digital. Aí você vai pegar a gente em qualquer parte do mundo. Porque o Rio Grande se conecta aqui também e o mundo se conecta conosco. Hoje é segunda-feira, que dia lindo hoje, hein? Uma primavera maravilhosa aqui de Porto Alegre. Daqui a pouco eu vou saber com a Lilian como é que vai ficar o tempo, mas o dia tá lindíssimo. Vamos conhecer hoje a história de uma mãe que largou tudo para salvar a vida do seu filho. Também hoje é dia do direito previdenciário, hein? Hoje você pode também participar e fazer perguntas. Daqui a pouco tem informação com João Batista Filho, a Lilian Belim também. E o programa tem a repercussão dos nomes indicados para compor o ministério de Jair Bolsonaro. Comigo, daqui a pouco nós vamos aí fazer... O Pugina já está aqui, Percival Pugina, grande pessoa, Percival Pugina, conhecidíssimo em toda a área política, vai fazer os comentários aí daqui a pouquinho. Vamos para a redação então, 12:03. Alô, Lilian Belim, bom dia. Oi, que isso, você é frio? Muito bom dia. Você é frio? Muito bom dia a todos os telespectadores. Olha, a gente começa essa semana aí com a cara muito boa, né? Depois um final de semana fechado aí, tempo feio aqui na capital e em todo o estado. Teve gente que deixou de viajar, deixou de ir para a praia por causa do tempo, né? Quem conseguiu aproveitar, aproveitou só na sexta-feira, mas a chuva que veio não teve grande volume, não foi muito forte como estava prevista, pelo menos aqui na capital, não provocou estragos, foi uma chuva rápida até, e aqui na capital choveu só até amanhã de sábado, depois seguiu nublado, deu uma melhorada no domingo. Seguimos com o sol ficou e deve permanecer nessa segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho, podemos já ver como é que ficam os termômetros? Tá na mão aí, então. Vamos ver como é que fica aqui na capital e também na região metropolitana, porque o sol continua, as temperaturas ficam mais altas. Hoje a gente teve aqui 23 graus como máxima prevista aqui para Porto Alegre, 24 graus. A temperatura segue em ascensão, assim como em toda a região metropolitana. Lá em Novo Hamburgo, 29 graus devem alcançar os termômetros hoje. E aqui na capital vai continuar subindo, chega aos 28. Lá em Passo Fundo, no norte, as máximas chegam aos 27 graus, sol entre nuvens, assim como lá na região central, onde chega a 30 graus a temperatura hoje. Sempre mais calor lá na região central em Santa Maria. E na Serra Gaúcha também tem bastante sol e temperaturas altas em ascensão. A gente amanheceu um pouquinho mais frio lá, 12 graus, mas já aumentou bastante, caminhando já para os 26 graus em Gramado. Já estamos com aquela sensação de verão chegando mesmo. Hoje vai fazer bastante calor aqui. Mas olha, aqui em Porto Alegre, entre as principais notícias de hoje, nós temos ainda a repercussão da professora que foi agredida em frente à escola pela irmã de um estudante na última semana, que nós trouxemos aqui na quinta-feira, pois essa escola volta às aulas hoje. Nós temos inclusive a imagem aí da escola, a escola municipal Grande Oriente do Rio Grande do Sul, o nome da escola, que é no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. As aulas são retomadas hoje, são cerca de 1.300 alunos que ficaram sem atividades desde quinta-feira, depois da familiar de um estudante
dar socos numa professora na noite de quarta-feira. Agrediu a professora, que teve vários dentes quebrados, inclusive. Então, foi depois que a professora pediu que o irmão dessa menina, que é aluno ali da escola, entrasse, porque as aulas estavam prestes a começar e que tinha horário. Então, teve uma discussão e aconteceu esse fato lamentável, né? Teve protesto na quinta-feira na escola, de alunos e da comunidade, pedindo paz e também pedindo mais respeito aos professores. Escola é lugar de paz, estava entre as mensagens do protesto. Então, retomada então a normalidade. Quanto à investigação policial, a professora ainda não retornou ao trabalho, né? Também não teve o nome divulgado. A polícia ouviu na quinta-feira a mãe da acusada de cometer o crime. Ela mora no litoral norte, essa menina, que não vê, a mãe diz que não vê ela desde que aconteceu o fato, portanto não tem muito o que comentar. Também não sabe onde a menina está, segundo a mãe, e ela não apareceu na delegacia, portanto. A Polícia Civil acredita que ela vá comparecer voluntariamente para prestar depoimento, está aguardando ainda, não está fazendo buscas à menina, eles têm a identificação dela, já sabem onde ela pode estar, e a vítima também não foi ouvida. Hoje, o adolescente que foi chamado para a escola deve ser ouvido pelo DECA, que é o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. Outra notícia, Forcolém, é um alerta aí para os telespectadores, porque na sexta-feira já iniciaram os bloqueios aqui na capital, na Orla do Guaíba, por causa de um evento que vai acontecer no próximo final de semana, no dia 10, que é um evento de Fórmula 1, no dia 11, né, o evento de Fórmula 1 que vai ter aqui na capital. Então, por conta disso, muitos bloqueios já desde sexta-feira, que inclusive provocaram aí certo congestionamento, principalmente ontem, né? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem um mapa aí para o pessoal entender como é que ficam esses bloqueios. No sentido centro-bairro, ao longo da semana, na Avenida Mauá, os carros são direcionados para a pista contrária, na Avenida Presidente João Goulart, antes do gasômetro, e então até a rótula da Avenida Loureiro da Silva, saindo ali na Câmara de Vereadores. Para quem trafega no sentido bairro-centro, da Edivaldo Pereira Paiva, o bloqueio começa na rótula das Cuias, desviando pela Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva e algumas ruas ali do centro histórico, incluindo a Rua dos Andradas. O evento, que é nos dias 10 e 11, no próximo final de semana, vai ter também bloqueio na Avenida Mauá. Já tivemos também no final de semana, porque esse bloqueio da Mauá acontece nos finais de semana, ali na altura da General Bento Martins, que também vai ficar bloqueada no próximo final de semana, com desvio ali pela rua mesmo. Esses desvios e essas interrupções no trânsito vão até o dia 13 de novembro. Então, para quem não está ainda entendendo, é um evento de grande porte, a Heineken Experience, que é um evento que a prefeitura está trazendo aqui para a capital, de Fórmula 1, que vai ter aí veículo oficial da Williams, também vai ter a presença do piloto Rubinho Barrichello, ex-piloto de Fórmula 1, então ele vai estar aqui também. É um evento de grande porte e, portanto, demanda muito tempo para a montagem da estrutura e também para a desmontagem. Então, por isso, não vai ser imediatamente liberado o trânsito, vai ser liberado apenas no dia 13. O evento termina no domingo. Forcolém, daqui a pouco mais notícias. Ok, obrigado. E voltando a essa coisa da escola aí, essa menina, absurdo socar o professor. O vídeo, como nós estamos vivendo, né? Depois os caras dizem que não tem ideologia, não tem nada. Com certeza tem. Olha, liberdade de expressão, sabe onde é que é? No Facebook. Vai lá no seu Facebook e faz liberdade de expressão. Professor tem que ser respeitado em sala de aula, mas também tem que seguir uma cartilha do que ele vai ensinar. Imagina se o professor de matemática chega na sala de aula, ô Toninho, e diz assim: não é liberdade de expressão, não estou a fim de dar matemática hoje, vou dar biologia. Não, mas professora, não, mas é a minha liberdade de expressão. Não, ali é para ensinar como sempre foi. Como sempre foi. E os pais têm que dar educação, têm que dar firmeza e tem que ter
um apoio para os professores. Esse negócio nos Estados Unidos, no outro dia já estava na frente de um juiz. Estava todo mundo lá sentadinho, lá já dando explicação. Aí não, agora vão ouvir depois a professora, vão ouvir a menina. Que menina? Você é uma marginal, essa garota que deu um soco nessa professora aí. Então tem que botar todo mundo na frente do capa preta, como diz no popular. E aí, o que aconteceu aí? E firmeza nesse negócio. Bom, falar em firmeza, ele é um homem que não tem lero-lero, não tem conversa mole. Só que ele é um cara mais refinado que o Forcolen, obviamente, né? Percival Pugina, um homem, um jornalista, arquiteto também, né, Percival? Arquiteto jornalista de formação. político. Hã? Arquiteto de formação. É? Hoje me dedico à crônica política. Mas caiu para a crônica política, aquilo ali virou uma cachaça na sua vida, né? 35 anos. Meu Deus. Um dos homens mais respeitados aqui do Rio Grande do Sul dentro dessa questão do colunismo, né, do político. E eu quero já te perguntar, como é que você vê, Gina, nós trouxemos hoje para saber a tua opinião, como é que você vê toda essa montagem dos ministérios do Jair Bolsonaro, presidente eleito? Bom, muita coisa chama a atenção. Vamos começar sublinhando uma que tem passado muito desapercebida nos comentários e nas análises feitas. Pelo menos eu tenho encontrado pouca referência a isso. O presidente eleito, ele escolheu algumas pessoas das quais habitualmente se diria, bom, mas é gente que ele não pode demitir. É verdade. Né? É gente tão boa que ele não pode demitir. Está complicado o negócio. Vai complicar para ele. Veja bem, vai complicar para ele. Ora, isto é um sinal de maturidade, porque é um reconhecimento do mérito das pessoas a quem ele está convidando e, ao mesmo tempo, de certo modo, deve ser visto como uma renúncia ao próprio poder em favor de alguém em quem ele reconhece competências específicas e importantes, capazes, inclusive, em virtude destes méritos pessoais, de impor o seu ponto de vista ao próprio presidente nas matérias de sua especialidade, como é o caso do ministro da Fazenda, da Economia, como é o caso do ministro Sérgio Moro, como é o caso do general. Verdade. É daquilo que falavam que poderia ser uma ditadura, que não sei o quê. Não, pelo contrário, está delegando poder. Porque aquilo que você falou, além de não poder demitir um Moro da vida, ele também não pode contrariar. Claro, até porque o Moro é um juiz que se afirmou de tal forma perante a sociedade que ele está acima. E, ademais, há que reconhecer nele uma virtude extraordinária, que é haver enfrentado durante tanto tempo todos os poderosos da República. Sim, verdade. Sozinho. Olha, sozinho não, né? Quem já teve, ele e a equipe, né? Mas quem já teve tantos adversários simultâneos neste país? Poderosos. Vê bem, os poderes de Estado, o Congresso Nacional, onde tantas pessoas foram ter que conversar com ele nas barras da Justiça, congressistas destacados da República, o ex-presidente da República, a ex-presidente da República, durante um longo tempo, presidente da República, o atual presidente da República. Sim. Todas estas pessoas tinham dele uma ojeriza pessoal e toda uma campanha de vários partidos políticos importantes. Verdade. Que estavam descontentes, era a sangria de Curitiba. Agora, Pugina, dentro de tudo isso, tem gente que diz assim, não, mas o Moro tinha que ir lá ficar na Lava Jato, porque lá ele fazia um trabalho excelente. Você não vê que no Ministério da Justiça ele pode equipar melhor ainda a Polícia Federal, dar mais liberdade para uma Receita Federal que não entrava nos grandes, né? A Receita Federal, agora, eu conversei essa semana com o fiscal da Receita Federal, o cara me contou horrores. Ele disse, vocês não sabem o que a gente passa. Cai de lado, não mete a mão aí. Agora, com todo esse governo e com esse aporte do Ministério da Justiça e Segurança, vão ter mais liberdade de trabalho? Exatamente. Ele está assumindo uma atividade que ele conheceu desde a sua posição de juiz, todos os embaraços que precisam ser superados e vencidos para que o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à ação da lavagem de dinheiro e tudo mais, que passa e fica sob a guarda, a vista, e às vezes a vista distraída, de setores importantes que ele chamou para dentro do seu ministério. Ou seja, ele trouxe, além daquelas funções que são próprias do Ministério da Justiça, ele trouxe controle das operações financeiras, das atividades financeiras. Ou seja, como é que está circulando esse dinheiro? Que é exatamente isso que tu referes. O CAD,
que trata da liberdade de empreendimento, da livre concorrência no mercado brasileiro. Poxa, é o controle das grandes negociatas que podem estar sendo travadas e que a sociedade não percebe, que passa batido. Mas ele verá isso com os olhos de quem? Sentado na cadeira de... Já tem dificuldades, inclusive. Claro, já passou pelas dificuldades de ter que se relacionar com todos esses órgãos, pois veio para o seu controle. Eu li recentemente um texto do jurista Adilson Mugenot, em que ele diz que quando, cita um provérbio chinês, quando se chega ao topo da montanha, todo passo é para descer. Todo passo é para descer. Que, portanto, ele aplica o caso do Moro e ele diz, trata-se de arrumar outra montanha para subir. Verdade. Não? Então ele vai subir uma outra montanha. Precisava fazer isso? Claro que não. Claro que não, ele poderia ficar lá continuando com aquele trabalho ao qual ele deu todo o empurrão necessário durante todo esse tempo com os resultados conhecidos e que terá continuidade, porque a equipe está ali montada e o TRF4 continua sendo o mesmo TRF4 sempre, comprometido com a boa justiça e com o segmento das operações. E ele vai cuidar num outro espaço. Ele renunciou a muita coisa. Renunciou a muita coisa porque tem uma visão de homem de Estado que sabe o que pode fazer e se dispõe a fazer. E essa grita da esquerda, né, dos perdedores ali, porque eu não considero quem votou no Lula, né, votou no Haddad, porque está votando no Lula, né, seja o principal perdedor. Também perde essas pessoas ainda pensando assim, mas eu acho que muitos vão mudar o seu pensamento a partir daí. Mas os perdedores, os que faziam todo o teatro, né? Agora Lula quer entrar contra a respeito do Moro, está aí no ministério, que está aí, estaria uma jogada ensaiada. Como é que você vê essa? Chega a ser até engraçado. Meu caro telespectador, você imagina que o Bolsonaro, ao tomar uma decisão, ele vai ficar pensando, mas o que será que os petistas vão dizer? Sim. Esse não é o Bolsonaro, esse é o Fernando Henrique Cardoso. Sim, é verdade. Esse é o Fernando Henrique. Né? Que passou todos os seus 8 anos de gestão preocupado em saber qual era a opinião do PT. Nem o Lula, presidente, dava tanta atenção ao discurso petista quanto o Fernando Henrique. Nem o Lula. É verdade. O Lula agiu em relação ao próprio partido com muito maior liberdade e independência. Até porque ele é maior que o partido do seu ponto de vista político. Mas será que o Bolsonaro está preocupado com a opinião dos petistas? Não, eu não estou, o Bolsonaro não está e a maior parte da sociedade brasileira não está, porque sabe, aconteça o que acontecer, sempre haverá uma versão maliciosa que vai ser construída e que vai ser lançada à opinião pública, tentando cavocar ali algum benefício político. É o que fazem, não? Aliás, a propósito de oposição, aproveito a oportunidade para fazer uma observação. Será que o Brasil, neste momento, precisa de uma oposição que se oponha permanentemente às ações de governo? Será que não é hora, na crise em que o Brasil está vivendo, de haver uma conjugação de esforços? Será que é esse realmente o papel da oposição? Entrar para impedir, jogar casca de banana na trajetória do governo que inicia? Será que é a hora de começarem, e esse grito já começou, fora fulano, fora Beltrano, que é um recorrente para qualquer pessoa que sente na cadeira que o PT ambicionava? Vamos reproduzir este tipo de conduta? O PT subiu realmente ao poder com isso, mas também desceu do poder em função da radicalidade da sua prática política. A sociedade rejeitou isso. Será que o PT não vai acordar para o fato de que o país é mais importante que a sua disputa de poder? Sempre assim, né? Será que não vão ver o que aconteceu nesta recente eleição, em que um candidato sem partido, um partido nanico associado a um outro partido nanico, sem apoio dos grandes meios de comunicação, de uma chapa pura com militares, sem órgãos de comunicação, sem uma emissora de televisão de porte, sem um jornal de porte, sem nada que pudesse empurrar para frente, a não ser duas coisas: o compromisso dele com o combate à corrupção e a sintonia com aquilo que a opinião pública esperava em questões que são essenciais para uma sociedade que é essencialmente conservadora. Cuidar da família, proteger as crianças, botar bandido na cadeia,
Nós tínhamos abandonado isso, né? É triste reconhecer que estas pautas estavam abandonadas. E se elegeu o presidente da República desse modo. Depois de todo esse anúncio de ministérios, bolsa subindo, dólar descendo, investimentos acontecendo, né? De promessas acontecendo, tipo Donald Trump dizendo que vai aproximar mais no Brasil, isso é inédito no Brasil nos últimos anos, né? Essa aproximação comercial. Israel querendo investir lá, tirando como é que chama aquilo de sinalização, não? Eu não consigo dizer aquilo. Tirar o sal do mar para trazer água. Dessalinização. Dessalinização. Então, você é fino. Eu sou do homem do povo. Não é assim. Pois então, tudo isso acontecendo e as pessoas não veem que é um fator positivo que começa a acontecer no Brasil? Até tocas num ponto importantíssimo. Por quê? Porque há muito tempo, desde 2003, o Brasil vem mantendo relação estreita de amizade com o lixo político do planeta. O lixo político. Financiou ditadores na África, financiou ditaduras na América Latina. Você nunca viu, telespectador, o menor sinal de apreço dos governos, do Partido dos Trabalhadores, a qualquer democracia de respeito. Verdade. O mais tênue sinal de proximidade. Pelo contrário, quem fosse contra as democracias do Ocidente tinha o apoio, dinheiro nosso, dinheiro do BNDES para financiar suas obras, para facilitar suas vidas. Bom, agora um novo governo vai buscar a aproximação com as democracias, fazer negócio com gente séria. E aquela quem frase... sabe até financiar quem pague conta, porque esses créditos que o Brasil concedeu são créditos irrecebíveis. Percival, o que é aquela frase mais Brasil, menos Brasília, como é que você interpreta? Será que ele vai tentar diminuir esse número de deputados? É uma proposta que ele pode fazer, porque ele vai ter que regimentar aí a política, melhorar esse pacto federativo, de repente o pacto federativo virar o contrário, o município ter mais força, como é nos Estados Unidos e tudo mais? Olha, eu espero que sim, desejo que sim. O Brasil precisa disso. Eu ficaria muito feliz o dia que nós tivermos um governante... Tirar o centro do poder de Brasília. Que diga que faz parte da minha atividade, tornar o Estado crescentemente desnecessário. Sim, menos Estado. Menos Estado. Por que nós vamos pensar sempre num Estado crescentemente necessário, que neste modo vai aumentar os seus gastos, vai aumentar a sua despesa, vai onerar a sociedade, vai retirar dinheiro da sociedade, diminui o poder de compra, diminuindo o poder de compra, diminui o consumo, vai afetar a produção industrial e a prestação de serviços. É uma fórmula errada. Não? Então, mais Brasil, menos Brasília é uma expressão de acabar com esta centralização. Me diga o senhor, pense comigo, faz sentido numa federação constitucionalmente definida como tal, nós temos, chega a ser ridículo, um Ministério da Cidade. Isso é um disparate. E a cereja do bolo dos ministérios, porque está cheio, é onde tem mais dinheiro. Porque é dali que sai a verba para atender a demanda do deputado federal, que quer mandar o dinheiro. Que dinheiro que saiu daqui. Daí que vai lá e vem como um donativo da coroa. Em negociata política, né? Me apoia que eu te dou. Exatamente, é um ministério que existe para prestar esse tipo de negociata. Percival Pugina, uma honra te ter aqui. A gente nunca teve a oportunidade efetiva de trabalharmos juntos, né? Eu quero declarar, sou seu fã. Como muito profissional, obrigado. Sou muito seu fã do teu engajamento, do teu trabalho e a tua conduta. Muito obrigado. Olha, eu fico feliz com isso e eu queria te cumprimentar pela alegria que tu expressaste ao abrir o programa, de uma forma positiva, alegre, que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de um outro ânimo, né? Eu acho que cumpres, além da função jornalística tão importante que a RDC traz de novo para o público gaúcho, que é uma produção local, jornalismo local, voltado para os interesses da nossa comunidade, né? Tu estás incorporando a isso um modo de apresentar o programa descontraído, interessante e cativante. Muito obrigado, querido.
Deus te abençoe Parabéns, sempre, tá? amém. A ti também e aos nossos telespectadores. Vamos para o nosso break, já voltamos com mais Rio Grande Movimento, daqui a pouco tem o esporte, João Batista Filho tem muitas informações para você, já. Rio Grande Movimento está de volta, esse dia de primavera tá demais. Se você não deu uma camisa, de repente você teve que acordar muito cedo, teve que trabalhar, teve que fazer um monte de coisa, mas tira 1 hora hoje para você fazer uma caminhada, fazer algum exercício, alguma coisa. Tá lindo esse dia aí fora. Eu fui caminhar cedo, meu Deus do céu. Levei um susto, mas não vou contar agora. Tá bom, tá tudo bem. Não abalou o meu dia, porque não abala mesmo e a gente segue em frente. Vamos para a redação, porque João Batista Filho tem informações do esporte. João Batista, bom dia. Tudo bem, Forcolém, é verdade, o dia tá bonito mesmo. E tá melhor para os colorados, né? Que ontem venceram de virada no estádio Beira-Rio, 2-1 Atlético Paranaense. A gente vai rodar aí na tela os gols do Internacional. Um jogo com lances polêmicos, com situações bem curiosas que aconteceram. O Patrick começa errando na saída de bola, o Atlético Paranaense recupera essa bola e aí marca um golaço. O jogador paranaense ela ainda desvia na zaga e vai pro gol. O goleiro Marcelo Lomba ficou aí sem ter muito o que fazer. 1-0 Atlético Paranaense, tá? Bom, parecia que seria um sofrimento, e até foi. Mas o Rodrigo Moledo conseguiu empatar a partida como se fosse um centroavante. O número 4 do Internacional foi para ataque e empatou. Aí, 1-1, ok, o torcedor inflama, 32 mil pessoas e de pênalti, D'Alessandro faz o 2-1 pro Inter aos 48 do segundo tempo. O capitão colorado, que voltou a ser capitão depois de 6 meses, o D'Alessandro fez o 2-1. Internacional retoma a segunda colocação, que era anteriormente do Flamengo, agora está a 5 pontos do líder Palmeiras no Brasileiro. Ainda sonha com o título, embora, segundo o matemático Tristão de Souza, o Internacional tem apenas 6% de chance de ser campeão brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, tem 88% de chance. E a segunda-feira é de folga, aliás, para a dupla Grenal, Grêmio e Inter de folga. A próxima rodada do Inter é lá no Ceará, contra o Ceará do Lisca, que está muito bem. Bom, no outro lado, o Grêmio conseguiu uma vitória no último sábado contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e quem nos conta essa história é o repórter Guilherme Paz. Agora o Grêmio só tem o brasileiro. O Grêmio nunca deixou o brasileiro de lado. E precisando da vitória para se aproximar do G4, o Grêmio começou pressionando. Everton parou em Vitor, que mandou para escanteio. Na cobrança, Jael cabeceou. No rebote, Jeromel aproveitou e fez 1-0 o Grêmio. O Atlético, que não vencia há 4 jogos, tentava o empate. Galdesani parou em Paulo Vitor e Fábio Santos tentou de longe. Mas a melhor chance do Atlético, após bela jogada de Xará, no bate e rebate, Jeromel tirou em cima da linha. Na segunda etapa, o Grêmio quase ampliou, mas Vitor fez boas defesas. Com a vitória, o Grêmio está com 55 pontos, 2 atrás do 4º colocado São Paulo. Eu acho que independente do adversário, independente da posição dele, eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Como a gente fez hoje. Se o Atlético vencesse o Grêmio hoje, ia se aproximar também, era mais um que ia brigar bem no G4. Então a gente praticamente eliminou por um bom tempo o Atlético, que estava se aproximando. Mas independente dos adversários, do São Paulo, como você falou, nós temos o Vasco agora em casa, nós temos que ir degrau a degrau, adversário é adversário, o próximo jogo é o Vasco. A gente tem que fazer a nossa parte. Para você alcançar seu objetivo, você não pode escolher o adversário para ganhar. Então a gente tem que ir buscando sempre as vitórias, procurando garantir o mais rápido possível o G4, que está difícil, está bastante disputado, mas o Grêmio sempre esteve na briga. Então, aquilo que eu falo para vocês, o Grêmio é um clube grande. O Grêmio, ele disputa várias competições durante todo o ano. Se o Grêmio estivesse disputando, como alguns clubes, disputando somente o Campeonato Brasileiro, aí a história seria bem diferente.
Palavra do técnico Renato Portaluppi, que não cansa ali de dar uma corneta, mandar uma corneta pro Internacional, que só joga uma competição, e a gente sabe que essa corneta é direcionada pro estádio Beira-Rio. O Grêmio que agora está a 2 pontos do São Paulo, ainda briga pelo G4. Na próxima rodada, como disse o próprio Renato, pega o Vasco na sua casa, e o São Paulo tem clássico contra o Corinthians na casa do Corinthians, não vai ser nada fácil para eles. Bom, o Tricolor também teve uma derrota, mas foi no último sábado, nos tribunais, na sede da Conmebol. A Conmebol apenas multou o técnico Marcelo Gallardo em $50 mil, uma pena bastante irrisória. Ele não pode entrar na Bombonera e não poderá dirigir o River da área ali técnica. Vai ter que ficar em uma das cabines do estádio Monumental de Nunes, por exemplo, na grande final da Libertadores. Mas o Grêmio queria a reversão dos pontos, queria estar na final, acha que o que ele fez foi para tanto. Enfim, o fato é que o Grêmio não teve a sua causa ganha nos tribunais da Conmebol. Forcolém. Não teve mesmo e fica por isso aí. O Grêmio é um time grande, né? Como disse o Renato, com certeza, um time grande, mostrou a sua força durante todo o ano. Mas, Renato, menos, tá? Renato, concentra o time, vocês têm condição de chegar no G4. Fala, não fica jogando a tua raivinha de não ter conseguido. Foi por pouco. O futebol é isso aí. Tinha um baita time, daqui a pouco podia estar agora na final da Libertadores. Não está. Então, guarda a tua raivinha para dentro de ti mesmo. Faz o que você tem que fazer. Eu acho isso ridículo quando eles começam de um lado do outro, sabe, mandando pedradinha assim. Vai fazer o teu trabalho. Então, tu é um grande treinador, se mostrou um grande treinador, então tem tudo aí para trilhar mais vitórias. Vamos pro break. Intervalo, já voltamos rapidão aqui. Eu estou de volta no Rio Grande Movimento com entrevista. Nós vamos saber uma história muito bonita aí já. Agora, faltando 23 minutos para 1h, temperatura 24 graus. Vamos com a nossa Lilian Belim na redação. Lilian. Forcolém, nesse domingo a gente teve muita coisa aqui em Porto Alegre, muita coisa mesmo, né? Teve o Enem, teve o jogo do Internacional às 19h, teve o pessoal retornando do feriadão, tem esses bloqueios ali na orla do Guaíba, então assim, o trânsito foi bastante movimentado, a cidade como um todo teve até congestionamentos, né? Lentidão, na verdade, no trânsito. Bom, o domingo foi marcado em todo o país pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Muita gente conseguiu realizar o sonho. Foram mais de 5 milhões de brasileiros realizando a prova, sonhando em obter uma vaga na universidade. E aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital, vamos dar uma olhada como é que foram as provas nesse primeiro dia, porque no domingo que vem tem de novo. Muitos estudantes chegaram cedo no local de prova para não perder a chance de fazer o Enem 2018. E faltando algumas horas para entrar nas salas de aula, para alguns era momento de revisar conteúdo, dando aquela última olhadinha nas anotações. Tem que dar uma lida na revisão, na redação, tem que revisar, não adianta, né? E não dá para ficar nervoso, né? É impossível, mas tem que controlar o nervosismo, não tem como, não tem outra coisa a se fazer. Outros já aproveitaram para relaxar, seja em uma rede, escutando uma música, conversando com os colegas e até mesmo se alimentando, para encarar 5h30 de prova, que exige muita concentração e atenção nas questões. Tentando descansar sempre, estudando, focando nas matérias que normalmente sempre caem. Ele é uma prova bem previsível até. As matérias são sempre as mesmas. Os professores de cursinhos ficam reunidos para ajudar e tirar qualquer dúvida que possa surgir na hora. Mas o certo mesmo é que vai bem quem se dedicou durante o ano todo. Para aprender não adianta mais. Se o aluno se sente mais seguro dando uma última olhada, ele deve... porque isso é muito pessoal. Não existe uma fórmula pronta. Agora, tem aluno que, se não fizer nada nessa hora, ele vai ficar nervoso porque ele vai achar assim, eu não estou olhando nada. Por outro lado, outros alunos olhando, eles vão ficar desesperados porque, eu não revisei isso. Gente, o que era para aprender, vocês já aprenderam. O máximo é tu ficar um pouco mais seguro se tu conseguir olhar alguma coisa, mas não que exista especificamente um tema para olhar nesse momento. Geralmente ficamos aqui que é para tranquilizar os estudantes, para dar aquela última dica para aqueles alunos que às vezes não estão tão seguros, que querem mais
algo de última hora, querem saber mais alguma coisa. E sempre a gente está aqui trabalhando em prol deles, em prol da aprovação. É difícil manter o estudo com colégio, cursinho, então foi bem cansativo assim durante o ano, mas acho que estudei bastante. Eu estudo lá no Tiradentes, eles preparam a gente lá também. Então, acho que estou preparado. Os professores deram um baita suporte, avisaram como ia ser a prova, como ia ser as questões, o que fazer em ordem, primeiro a redação, depois faz as questões mais fáceis, por último deixando passar a redação a limpo, as questões mais difíceis. E acho que estamos bem para a prova. E no meio de toda essa garotada que está terminando o colégio e ainda precisa definir o futuro, também fizeram a prova neste domingo alguns mais experientes, movidos a desafios. Comentei, inclusive, com a minha filha quando eu estava saindo de casa que talvez eu fosse a única na sala de cabelo branco. Mas eu já tenho formação, me formei há quase 40 anos atrás na Universidade Federal de Pelotas, na área de artes. E hoje o meu sonho é fazer Libras. Então, a linguagem brasileira de sinais. E como tem na URGS, então pensei esse ano em fazer o vestibular, fazer o Enem, para depois me candidatar a uma vaga. Eu tenho 4 filhos, então agora que a coisa está mais leve um pouquinho, então eu tô voltando para ver se consigo uma oportunidade na faculdade. Essa é a ideia. Só no Rio Grande do Sul, 243.300 pessoas se inscreveram no Enem. E neste domingo, os testes foram de linguagens, com questões de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. E ciências humanas, com questões de história, geografia, sociologia e filosofia. Além, claro, da temida redação. É certo que o tema sempre tem uma abordagem social, uma abordagem problemática social. A tendência é abordar um grupo social que não seja tão ideológico assim, por exemplo, como jovens, mercado de trabalho, inclusão digital dos idosos, uma coisa mais desideologizada possível. E para se hidratar durante a prova, a garrafinha de água era a companheira. Alguns ganharam até uma massagem para se tranquilizar. Mas não dá para esquecer que o que está em jogo é um sonho. Espero conseguir passar esse ano, se Deus quiser. Vou tentar para medicina. Tô bem nervosa, mas se Deus quiser eu vou conseguir passar. E neste primeiro dia de Enem também começou o horário de verão. Por isso era preciso se programar bem para chegar no horário certo. Mas como todos os anos, faltando 1 minuto para fechar os portões, foi aquela correria. E mesmo assim, teve gente que ficou para o lado de fora. Eu cheguei lá embaixo e ela falou que era aqui em cima que olhou o papel. Que a gente não conhece aqui direito a escola, que é a faculdade. E aí tá chegando aqui 1 minuto. Quando eu tava chegando aqui, ele fechou. Eu quero abrir isso aqui. Que a gente deu comércio, a gente fechou rapidinho. Deixei minha esposa ali na FAPA ali, que ela vai fazer também. Eu cheguei aqui, ele fechou na hora. Eu exijo respeito, que abre o portão, porque eu sou cidadão de bem aqui. Além do Francisco, outros estudantes também perderam a oportunidade neste ano. Estava chegando ali, daí quase fui roubado, daí eu saí correndo e mesmo assim não consegui chegar a tempo, mas fazer o quê? Faz parte. Fazer o quê? Não consegui chegar a tempo. Devia ter pegado o ônibus mais cedo, eu acho. De repente, nem essa função de ter quase sido assaltado, de repente teria evitado isso também. Mas a vida que segue. No domingo que vem, os estudantes devem responder questões de matemática e ciências da natureza. Muito bem. Olha, estou recebendo uma pessoa aqui. Eu vou dar uma lida. Ela traz um livro que ela escreveu, uma história real, 71 Leões. O nome dela é Lau Patron. Ela é escritora, mãe. Ouça só. 71 Leões é o diário real de uma travessia, de uma mulher e um menino, entre a vida esperada e a curva, fechada demais para enxergar adiante. É a história de Lau, que com apenas 22 anos e nenhuma vontade, tornou-se mãe e assistiu ao corpo do filho colapsar e quase não resistir. 1 ano, 8 meses depois. Enquanto os médicos chegavam no diagnóstico de uma doença raríssima e violenta, João ficou em coma por 71 dias no hospital. O hospital, aliás, virou casa. Só por isso aqui já me arrepiou. Contando eu que sou pai, né? De 2 meninas e tal, a gente sempre... Sim. Cara, como é que é você
quando você vê tudo aquilo acontecendo que a gente não espera que o nosso filho vai ter alguma... Nunca, né? Nunca. E aí você vê todo aquele processo, tentando ali, agora estão por salvar a vida dele, está entre a vida e a morte, literalmente. As primeiras horas, os primeiros minutos devem ser horríveis, né? Eu nem sei o que dizer. Eu acho que tudo, assim. Esses dias me perguntaram qual dos leões foi o mais difícil e não tem, nem no começo, nem no final. É tudo muito intenso, assim. Realmente aconteceu do nada, né? O João, eu até conto no livro que no domingo a gente estava brincando numa praça, pulando na cama elástica, e na segunda ele começou a passar mal. Então não teve uma preparação, não tinha nada que dissesse que isso ia acontecer, né? E foi tudo muito de surpresa. E é isso, assim. Qual é o nome da doença que ele tem? É Chua. E o que causa essa doença? A Chua é uma doença autoimune muito rara, é uma falha num complemento do sistema imune, que quando ele se desorganiza, as células sanguíneas começam a se estourar em massa, assim. Então, normalmente dá hemorragias e, falando de um jeito bem leigo, assim, esses restos das células que se estouraram podem obstruir vasos e veias de todos os órgãos vitais. Normalmente o primeiro atacado é o rim, por ser o filtro do corpo, mas no caso do João foram vários e vários órgãos, né, complicados, assim. Sim. E ele chegou a ter um AVC, E ele teve um AVC, pela mesma razão. Vamos ver se o Toninho consegue chegar aqui. Ele é essa criança linda aqui, ó. Ele é um maravilhoso. Olha lá. Ele é incrível. E você resolveu escrever todo... É quase um diário isso aqui? A base dele é um diário dos 71 dias de hospital. Eu comecei a escrever esse livro há 3 anos atrás. Você resolveu chamar de leões cada dia. Isso aconteceu no hospital mesmo. Por dia. Pois é, comecei nessa ideia de matar um leão por dia, mas eu tenho contado muito isso porque é interessante do nome. No processo eu entendi que não estava brigando com ninguém, que não tinha inimigo. E aí eu comecei a fantasiar o contrário, então, que a cada dia um leão a mais chegava pro nosso bando, para proteger o João e para me ajudar a tirar ele de lá. Hoje ele tem que fazer ele faz uma terapia intensiva por causa desse AVC? Faz, por causa do AVC. Ele faz todo um tratamento complexo em função do AVC, já faz 5 anos, né? E ele tomando remédios controla essa doença dele? Ou... É para controlar, mas é uma doença muito rara que ainda está em fase de pesquisa, assim. Então a gente não sabe bem o futuro. O João chegou a ter uma segunda crise mesmo medicado em 2015. E a gente não sabe muito, assim, sempre muitos cuidados, cuidar para ele estar feliz, para estar saudável, para o corpo estar forte, para se vier a acontecer, ele estar preparado. E você, depois de tudo isso, como é que você faz essa leitura como pessoa, como mulher? O que te trouxe em crescimento? Eu sou outra pessoa, né? Todo esse processo de viver isso com o João me conectou muito mais com a vida, assim. E depois, hoje eu trabalho com inclusão, né? Eu palestro, escrevo sobre inclusão, tenho me juntado com alguns grupos que estão fazendo projetos nesse sentido e acabei conhecendo muitas mães que passam por coisas muito difíceis também. Então, hoje eu me vejo outra pessoa, assim, com uma visão muito mais, aliás, muito mais feliz da vida. Onde encontra esse livro? O livro está nas principais livrarias do país já, mas está num site também, que é 71leões.com.br. E é isso, e tá na internet também. Esse site que eu falei agora, o 71leões.com.br. 71leões.com.br. Mas está nas principais livrarias do país, toda a rede Saraiva tem, ele está na Amazon também, na internet, enfim. Então tá bem, Lau Patron. Muito parabéns obrigada. Pela coragem, pela pessoa, pela mulher que você é aí, traz um exemplo. Muito e as obrigada. pessoas vão poder ler, né? E quem sabe ali trazer para si a coragem da vida, realmente, como ela falou. Espero que gostem. Legal, obrigado. Obrigada. Tudo de bom. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, Rio Grande, o movimento de volta está aqui. Deixa eu ver, faltando 9 para 1, 25 graus a temperatura, tempo bom, excelente. Hoje é o dia da doutora Milene Fernandes, advogada especialista do direito previdenciário. Bom dia, tudo bem? Você não almoçou ainda, né? Não, almocei. Então é bom dia. Bom, o Renato de Novo Hamburgo diz o seguinte, faz a seguinte pergunta para você. Ganhei uma ação trabalhista que aumentou o meu salário. Foi feito desconto para o INSS, mas eu estava aposentado. Posso pedir revisão? Pode, com certeza, deve pedir revisão. Essas ações trabalhistas, sempre quando a gente fala em verba salarial, que reflita no salário, ela aumenta o salário. Então, isso faz com que aumente a contribuição para o INSS. Então, aquela pessoa, por exemplo, que ganhava R$1.000 de salário e, através da ação trabalhista, passou a receber 1.200,
o pagamento que foi feito pro INSS, ele tem que ser em cima dos 1.200 e não sobre os 1.000. Porque na hora que eles forem fazer o cálculo para aposentadoria, isso vai ter um impacto considerável. Então, sempre que alguém tiver uma ação trabalhista, mesmo que a ação terminou, eu já estava aposentado, tem que dar uma olhadinha. Se no cálculo tiver o período daquela ação, então hoje a INSS usa para fazer o cálculo desde julho de 94. Então, assim, essas ações trabalhistas demoram muito tempo, né? Então, tem ações que duraram 20 anos, 10 anos. Então, se tiver dentro do período do cálculo ali, vale a pena revisar a aposentadoria, porque vai aumentar sim. Deixa eu só comentar. E para quem ainda não se aposentou, é importante também ter em mente isso. Ganhou a ação trabalhista, teve a contribuição para o INSS. O INSS dificilmente ele inclui no cálculo aquela ação ali. Ele recebe o dinheiro, mas ele não inclui o valor pro segurado. Então, é importante também, na hora que for se aposentar, observar se aquele valor que ganhou a mais ali através da trabalhista, se isso foi incluído no cálculo dele da aposentadoria. Então, vale tanto para quem já é aposentado, quanto para quem ainda não se aposentou. Juliano de São Leopoldo, trabalhei 2 anos com carteira assinada, fui demitido e no outro dia sofri um acidente de moto. Tenho direito? A benefício do INSS, com certeza, também tem direito. Porque, assim, o fato dele estar empregado, estar fazendo contribuição para o INSS, dá direito a ele gozar de todos os benefícios por 12 meses. Se ele conseguir comprovar que estava procurando emprego, mas que não conseguiu, é essa qualidade de segurado que a gente chama, que é o período que o INSS dá qualquer um dos benefícios sem contribuição, duram 12 meses e pode ser estendido por 24. Então, o fato dele, se ele sofrer um acidente no outro dia, ele tem direito sim a receber auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aí vai depender da gravidade do acidente que ele sofreu. Dona Helena de Pelotas está afastada do trabalho tratando um câncer. Ela pergunta, qual a carência mínima de contribuições exigidas para o auxílio-doença? É essa questão da carência que a gente estava comentando. Então, assim, ela precisa ter 12 contribuições para ter direito a gozar do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, né? Ela precisa ter essas 12 primeiras contribuições. Se ela já está recebendo benefício, ela não precisa desse tempo de carência, porque ela já está em benefício. Então, esse tempo dela de auxílio-doença está contando também para aposentadoria, seja ela por idade ou por tempo de contribuição. Então, assim, carência, ela não precisa se preocupar. Quem tem que se preocupar com carência é aquela pessoa que não está fazendo contribuição para o INSS. Aí ela tem que observar, tem que fazer pelo menos 2 por ano para não perder a qualidade de segurado. João Paulo de Santa Maria, o que diferencia o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez? Vai depender realmente da doença que a pessoa tiver. Se a doença incapacitar totalmente para o trabalho, ou seja, aquela pessoa não vai mais ter condições de trabalhar, vai receber a aposentadoria por invalidez. Se a incapacidade for temporária, ou seja, se através de tratamento, mesmo que isso leve anos, ela vai conseguir restabelecer a condição dela de trabalho, aí ela vai ter direito a um auxílio-doença. Então, assim, quando for incapacidade permanente, ou seja, a pessoa trabalhava de motorista de ônibus, perdeu a visão. Bom, essa pessoa ela não vai recuperar a capacidade dela para o trabalho, vai ser permanente. Então, ela vai ser aposentada por invalidez. Digamos, motorista de ônibus quebrou o pé, a incapacidade dele é temporária, porque depois de que ele recuperar, ele pode voltar a trabalhar. Então, a diferença é essa. Ok, doutora Milene Fernandes, obrigado. Muito obrigada. Vamos para a redação, Lilian Belim. Forcolém, aconteceu nessa manhã, por volta das 10h30, o início da transição do governo aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma reunião entre o atual governador, José Ivo Sartori, do MDB, e o governador eleito, Eduardo Leite, do PSDB. Foi no Palácio Piratini, a portas fechadas, inclusive com a presença dos vices, o José Paulo Cairoli, vice do Sartori, e também o Ranolfo Vieira Júnior, que é o vice do Eduardo Leite. Também foram tratados ali entre os assuntos o ICMS
E o governador eleito, o Eduardo Leite, deve enviar ainda neste ano para o Sartori um projeto para que as atuais alíquotas do ICMS sejam mantidas. Esse é um dos principais assuntos. Hoje ele segue cumprindo a agenda, aqui tem uma reunião no Tribunal de Contas do Estado. Amanhã a gente volta com mais notícias. Um bom dia, Forcolém. Muito bem, Lília, obrigado. E nós vamos ficando por aqui com o nosso Rio Grande Movimento. Voltamos amanhã ao meio-dia. Vem aí o Virando o Jogo, em toda a rodada do fim de semana da dupla Grenal e muito mais, com o Rogério Amaral ao seu comando, toda aquela bancada. Beijo! Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.